O Vaticano, o centro do catolicismo e uma das instituições mais poderosas do mundo, guarda mais segredos do que podemos imaginar. Mas, e se eu te dissesse que abaixo de suas imponentes igrejas e praças, há uma prisão secreta, guardada a 7 chaves? Uma prisão onde prisioneiros misteriosos são mantidos em segredo, longe dos olhos do mundo. Você sabia que, ao longo dos séculos, especula-se sobre a existência de prisioneiros do Vaticano, escondidos em células secretas? Mentes brilhantes, líderes poderosos e até inimigos da Igreja foram, talvez, mantidos em cativeiro sob o manto de mistério e silêncio. O que será que esses prisioneiros sabem? E o que é tão importante que o Vaticano não pode permitir que suas histórias venham à tona? A verdadeira história por trás dessa prisão permanece desconhecida, até agora. A prisão secreta sob o Vaticano é bem mais do que apenas um rumor. Ela está localizada em uma área proibida, de difícil acesso, onde até os cardeais mais poderosos não conseguem entrar. Mas por que esconder uma prisão tão bem guardada? A prisão subterrânea é cuidadosamente ocultada, e apenas os mais altos membros da Igreja têm acesso a esse local secreto. Os prisioneiros aqui não são comuns. Eles são tratados com um respeito que beira o sobrenatural. Será que essas prisões são apenas para almas erradas, ou há algo mais por trás de tudo isso? O Vaticano esconde um segredo muito mais profundo do que simples prisioneiros. Essas células abrigam figuras de alto escalão, figuras cujos conhecimentos ou ações ameaçam o próprio poder da Igreja. Mas qual é o verdadeiro segredo guardado nesse local? Quem são os prisioneiros dessa prisão secreta? Líderes religiosos, pensadores dissidentes, ou até mesmo inimigos históricos da Igreja? Muitos acreditam que alguns desses prisioneiros têm informações que poderiam mudar o destino do mundo. Cada prisioneiro tem uma história, uma razão para estar preso. Mas o que está sendo realmente ocultado aqui? Essas figuras, cuja presença nunca foi confirmada, podem estar sendo mantidas em segredo por um motivo muito mais sinistro do que imaginamos. E se a prisão subterrânea abrigasse na verdade pessoas que conhecem verdades sobre a Igreja e o mundo que nunca deveriam ser reveladas? Cada prisioneiro poderia ter em mãos um segredo que, se exposto, mudaria para sempre a visão da humanidade. O que a Igreja está tentando esconder? Ao longo dos séculos, muitas teorias conspiratórias surgiram sobre o que realmente acontece nessas profundezas secretas. Alguns acreditam que o Vaticano mantém prisioneiros de alto nível, outros que estão guardando algo muito mais valioso: o conhecimento proibido. Entre as especulações mais ousadas, algumas dizem que o Vaticano mantém prisioneiros devido a segredos históricos. Documentos que falam de histórias antigas, figuras que não poderiam ser reveladas, e até informações sobre as origens da Igreja que desafiam a narrativa oficial. A realidade da prisão subterrânea pode ser muito mais complexa do que qualquer história contada. A Igreja tem suas razões para manter esses segredos ocultos, e talvez, no fundo, essa prisão seja a chave para entender o poder por trás de tudo o que conhecemos. A verdadeira questão é: o que aconteceria se esses segredos finalmente viessem à tona? Será que o Vaticano continuará a esconder essas verdades? Ou o mundo está prestes a descobrir o que realmente está sendo guardado nas sombras? Talvez nunca saibamos a verdade completa sobre o que realmente está oculto sob o Vaticano, mas a história dessa prisão secreta continua a intrigar aqueles que buscam entender o poder e os mistérios do mundo. E você? O que acha que o Vaticano realmente está escondendo? Deixe seu comentário abaixo e inscreva-se no canal para mais mistérios e histórias emocionantes. A verdade está lá fora, esperando para ser descoberta.
O Vaticano é uma das instituições mais misteriosas e poderosas do mundo, e por séculos, muitos segredos têm sido guardados sob suas paredes. Mas o que poucos sabem é que uma prisão secreta, escondida bem debaixo de seus pés, esconde histórias que jamais foram reveladas ao público. Um lugar onde ninguém jamais imaginou que poderia existir uma cela tão enigmática, com um passado tão sombrio. Mas o que faz dessa prisão algo tão peculiar? Historicamente, o Vaticano foi palco de intrigas políticas, conspirações e figuras poderosas que lutavam pelo controle da Igreja Católica. Durante séculos, essas tensões alimentaram a construção de um sistema secreto e isolado para manter prisioneiros de alto escalão longe da vista pública. Um sistema que continua sendo um enigma para os investigadores modernos. Mas qual seria o objetivo de uma prisão secreta sob o Vaticano? Seriam apenas prisioneiros políticos ou figuras indesejáveis que se opunham ao poder da Igreja? Ou será que havia algo mais sinistro em jogo, algo que permanece oculto até hoje? No coração da cidade do Vaticano, uma área foi cuidadosamente isolada. Um local de confinamento que ninguém fora do círculo mais íntimo de autoridades conhecia. Ali, os prisioneiros eram mantidos em completo sigilo. E ainda hoje, o que acontece nesses túneis permanece envolto em mistério. De acordo com algumas teorias, essas prisões eram reservadas para aqueles que tinham conhecimento demais sobre os segredos da Igreja. Alguns dizem que cientistas, políticos e até papas foram confinados ali, com um único objetivo: manter em silêncio aqueles que poderiam revelar algo que comprometeria a Santa Sé. As sombras da cela acentuam o isolamento e o mistério. Alguns relatos sugerem que essa prisão secreta foi uma das últimas formas de controle que o Vaticano teve sobre aqueles que, de alguma forma, desafiaram sua autoridade. O fato de nunca terem sido encontrados registros públicos concretos sobre esses prisioneiros só alimenta ainda mais as especulações e teorias conspiratórias. Durante os séculos, o Vaticano manteve um controle rigoroso sobre quem tinha acesso à cidade e seus segredos. Somente os mais leais e os mais próximos ao Papa sabiam da existência dessa prisão secreta. E muitos dos prisioneiros desapareceram sem deixar rastros. Mas será que algumas dessas histórias de prisioneiros ainda são verdadeiras? Os poucos sobreviventes que alegam saber da existência da prisão secreta do Vaticano relataram acontecimentos estranhos, portas que se fechavam sozinhas, estranhos sons vindos de dentro das paredes e uma sensação de vigilância constante. Algo parece estar guardado lá, esperando o momento certo para ser revelado. A questão permanece: o que o Vaticano ainda esconde? A prisão secreta é um vestígio de um passado sombrio ou uma história que continua sendo mantida em segredo para proteger a imagem da Igreja? Um mistério que, talvez, nunca tenha uma resposta definitiva. Hoje, o Vaticano continua sendo um dos lugares mais vigiados do planeta, mas será que os segredos que ele guarda estão finalmente prestes a ser revelados? O mistério da prisão secreta ainda atormenta aqueles que se atrevem a investigar. E com o passar dos anos, mais perguntas surgem sem respostas. Algumas teorias afirmam que a prisão secreta do Vaticano não foi completamente abandonada. Existem rumores de que ainda hoje, alguns dos prisioneiros mais poderosos estão sendo mantidos em cativeiro, mas em uma nova instalação ainda mais secreta e protegida. Com o crescimento das investigações sobre os segredos do Vaticano, é possível que a verdade, um dia, venha à tona. Mas até lá, o mistério sobre a prisão secreta sob o Vaticano continuará a instigar a imaginação de todos. Agora, é hora de você decidir o que acha que está realmente guardado sob o Vaticano. Deixe sua opinião nos comentários, e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos.